Já de volta, Marcos, e a Junta Comercial do Estado de Alagoas acaba de dar um passo importante rumo à modernização dos seus sistemas com a implantação de uma inteligência artificial atrelada ao portal Facilita Alagoas. É uma ferramenta que pretende revolucionar o registro empresarial no Estado, auxiliando tanto usuários externos como empreendedores, contadores, por exemplo, quanto comercial. Para falar sobre essa modernização com a IA, a gente convidou aqui o presidente da JUSEAL, João Gabriel Coronzinho. Bem-vindo ao ao Boletim Gazeta. E explica para a gente como é que vai ser na prática, como já está sendo, se já está funcionando o sistema e como na prática isso vai mudar o registro dos processos e o andamento dos processos empresariais. Agradeço, Thaís, agradeço, Marcos, aqui a oportunidade. E já desde o dia 19 de setembro já está funcionando a inteligência artificial. A gente lançou lá no Palácio do Governo e já é uma realidade, né? Até ontem estava puxando os números para poder trazer aqui para o boletim da Gazeta. Fiquei muito feliz, até surpreso, que a gente não tinha pego esses números. A gente ia deixar fechar os 30 dias, né? No próximo dia 19 agora de outubro. Mas esse ganho já é evidente, inclusive já até dentro da junta, estava conversando ontem com o setor de análise, né, a gente já vê que o retrabalho já está muito menor. Porque o que é que pegava muito, Marcos e Thaís, era esse retrabalho do colaborador, né, tá tendo que fazer esse retrabalho dentro da junta comercial, quem utiliza o sistema protocolando esses documentos errados, né? E hoje essa ferramenta, ela inibe isso. Ele te aponta lá os erros, você tem a possibilidade de fazer a correção. É claro e evidente que se você quiser protocolar errado, você pode, né? Mas isso é um retrabalho não só para o setor público, né? Que hoje a gente pode dizer que a junta comercial é muito eficiente, mas é um retrabalho principalmente para o profissional, né? Para o empreendedor que está ali, Marcos, esperando ter o seu CNPJ, às vezes a sua modificação de endereço, né? Muitas vezes num processo que demoraria muito mais tempo. Muito mais tempo, só do olhar humano, né? Justamente. Então, a IA, ela veio justamente para isso, não veio para tomar emprego, nem a função de ninguém, muito pelo contrário. Ela dá mais eficiência aos nossos analistas internos. Vamos dar um exemplo aqui, tem processo, você tem uma ideia, Marcos, que levava-se um analista, se for fazer uma análise com 200 sócios. Uma vez eu fiz questão de procurar saber, de 2h30 a 3 horas, porque o cara tinha que fazer, o cara crachar. Hoje, com a inteligência artificial, esse procedimento ele leva 7 minutos. A IA ela já aponta os erros, já automaticamente a gente já abre esse procedimento de volta para o cliente, para que ele possa fazer as devidas correções e ser aprovado ou não. Reinserido novamente, né? Justamente. Agora, João, um detalhe importante é que, do ponto de vista de segurança, é uma coisa que as pessoas não sabem muito, mas uma JUSEAL organizada é a certeza de que as empresas que de fato irão operar são empresas dentro de todo o critério de legalidade, o que é bom para todo mundo, né? Para os outros empresários que cumprem com as suas obrigações e para o próprio Estado no tocante à arrecadação, né? É uma coisa que a gente sempre prega, eficiência, né? Tecnologia, mas aliado à segurança jurídica. Você pode ter, né, eficiência sem segurança jurídica, e isso a gente tem. Né? A gente tem feito as barreiras de segurança, isso é muito importante. A gente tem procurado, junto com os órgãos de controle, a gente deixar isso muito amarrado para poder dar segurança, né, ao cidadão, evitar fraudes, que a gente sabe que em todo o país existem as fraudes, e cabe a gente, né, como órgão público, órgão de fiscalização, a gente está minimizando essas fraudes. Como é que ela consegue detectar essas falhas, né? De que forma essa ferramenta atua? Já é uma pergunta grudada com outra, e essa ferramenta foi construída internamente? Ou teve parceria com algum órgão, alguma empresa específica? Hoje, a empresa que já atua há quase 14 anos, né, tecnologia, a empresa contratada da Junta Comercial, né, a gente fez melhorias, né, através de um novo contrato, e esse novo contrato permite justamente essa análise de IA. Né? Então, assim, é muito didático. Né? A gente, inclusive, eu estava semana passada com a empresa aqui, a gente melhorando essa didática, Thaís, para quem, às vezes, está saindo ali do papel para ir para a tecnologia. Então, a gente
pediu para que ficasse extremamente didático, apontasse ali mostrando, ó, tá um erro aqui na barra de rolamento lá em cima, embaixo também, porque acaba a gente, né, que às vezes é muito ansioso, já vai logo lá para avançar, não vê que tinha erro. Então a gente tá deixando de forma bem didática, objetiva, para que o usuário, né, que seja ele que já conheça bem o portal Facilita Alagoas, como que não conheça, ele possa identificar com facilidade, Marcos, na hora que tiver essa exigência, para que ele possa cumprir. E aí a gente clama, isso é um trabalho que a gente vem fazendo junto com o Conselho Regional de Contabilidade, com todos os profissionais, Marcos, que utilizam a ferramenta do portal Facilita Alagoas. É muito importante que você utilize a ferramenta da IA. Vou dar um dado aqui, em primeira mão aqui para o Boletim Gazeta, que me deixou muito feliz ontem. A gente tinha, para você ter ideia, Marcos, no início do ano, dos 100% dos processos analisados pela Junta, tinha 35% de exigência, ou seja, tinha um erro formal, um erro, seja pequeno ou grande, naquele processo. Mas a máquina acusava lá. Já acusava, e os nossos analistas abriam o procedimento novamente para que fosse feita a correção, a devida correção. Ontem a gente pôde, em menos de 30 dias, já com a implementação da inteligência artificial, Thaís, a gente pôde ver que esse número de 35% baixou para quase 24%, ou seja, um ganho de 10%, né, diminuição de número de erros nos processos da junta comercial. Já então, no primeiro mês, né? Lá no primeiro mês. Já no primeiro mês, né? Então a gente tem reforçado, ido na imprensa, nas rádios, para poder justamente fortalecer isso, para que os profissionais, todos os usuários que utilizam o portal Facilita Alagoas, possam utilizar esta ferramenta da IA. João, eu vi aqui na manchete que vocês estão destacando, por exemplo, só descendo um pouco mais, Josiel, dando conta ali. O União dos Palmares completa 194 anos com 5.520 empresas com registro ativo. Quer dizer que, além de fomentar a abertura com mais facilidade, praticidade, é um tipo de site que você pode avaliar, inclusive, a questão do desenvolvimento do Estado, porque o que está em operação está tudo registrado lá. Justamente, a gente tem buscado dar esse novo panorama aí, porque a Junta, ela não só cuida da parte de abertura de empresa, a gente também, Thaís, a gente é responsável, é integrador estadual da Rede Sim. O que é a Rede Sim? É a rede que trata sobre a desburocratização do ambiente de negócio no Estado. Então, a gente agora, eu costumo dizer, a gente está mudando um pouco o foco, Thaís, porque hoje, para se abrir, Marcos, abertura de empresas no nosso Estado, eu já nem discuto mais, porque essa é muito rápida, é muito eficiente. A Alagoas é a metade da média nacional. A média nacional, para se abrir uma empresa no país, é de 22 horas. Aqui em Alagoas, a média é de 11 horas e 25 minutos. Então, o que é que eu digo? Pouco importa para o empresário se ele abre em 10, em 15 ou em 20 horas. Porque isso não vai mudar a vida do empresário. O que vai mudar a vida do empresário, Thaís, é a questão do licenciamento. Que às vezes o empresário passa, às vezes, 4, 5, 6 meses para poder se ter um licenciamento e a sua empresa operar. Então, com base nisso, já entrando aqui um pouco no assunto, se couber aqui, né, o tempo eu sei que é muito corrido, a gente assinou um grande contrato que a gente está melhorando esse ambiente de licenciamento no Estado, né, nos órgãos estaduais, fazendo o dever primeiro de casa, e também já agora no dia 20 desse mês a gente está fazendo um grande workshop na AMA, com 22 municípios, para a gente melhorar essa parte de licenciamento dentro dos municípios também, que os municípios têm essa obrigação de fazer a parte de licenciamento. João, essa sequência aí de implantação de novos serviços já faz parte também desse processo de modernização? Ele entra também nesse rol de serviços oferecidos dentro da implantação da IA? Justamente. A gente está trabalhando para que a gente possa dinamizar mais ainda esse ambiente de negócio no nosso Estado, né? Que a gente já tem hoje um ambiente muito favorável ao empreendedor, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar muito nessa parte de licenciamento. Então, a gente agora está com um foco exclusivo nessas melhorias com a IA e também nessa parte de licenciamento com os órgãos, com as prefeituras, para que, às vezes, vou dar exemplo, a gente hoje tem Maceió que é automatizado. Quando você vai, o primeiro passo, Thaís, para se abrir uma empresa é a consulta prévia, Marcos. Em Maceió, é o único município que é automatizado. A gente quer automatizar, nesse novo processo que a gente tem dentro da Junta, os outros 101 municípios. Qual é o ganho disso? Maceió, a gente tem um tempo médio de 25 minutos. A gente tem município que tem um ganho tem um tempo de 150 horas. Olha a diferença.
É muito interessante isso e o detalhe de que a gente está investindo no desenvolvimento, né? Porque toda vez que você cria facilidade, segurança jurídica, acessibilidade, você vê que o site é fácil, né? Todos eles agora estão se inspirando no Detran, né? Que é um case de sucesso Sim. aqui em Alagoas. N serviços e tudo você faz na palma da mão. Esse mesmo processo pode acontecer também agora com esses passos dados também pela JUSEAL. Além de fornecer números para o desenvolvimento de políticas públicas, porque a partir do momento que ele indica com clara certeza que em União dos Palmares tem pouco mais de 5 mil empresas funcionando, nada impede que surja uma nova lei na Assembleia, que surja um novo aplicativo ou investimento do município focando naquela região, identificando os segmentos. Isso é desenvolvimento. Eu acho que é importante. A gente já vive numa rotina tão frenética e sentir que o governo do Estado, os órgãos gestores, né, tanto o município quanto o Estado, estão preocupados em modernizar, em desburocratizar, é importante, facilita a vida de todo mundo, você consegue ter acesso a serviços que antes eram muito burocráticos, demandavam muito tempo de espera, num curto prazo de tempo, graças à implantação da tecnologia e a esses sistemas integrados e ao próprio planejamento de modernização dos sistemas. Muito bom. Gostaria de agradecer. João, obrigada pela sua presença aqui. Traga sempre boas notícias, que a gente gosta da boa notícia. Né? Temos trazido tantas notícias negativas de violência, coisas assim absurdas, e quando tem uma notícia assim relevante que realmente facilita a vida das pessoas, um serviço que pode chegar, né, a beneficiar tanta gente, tantas empresas, então, e tantos profissionais, com exemplo de contadores, despachantes, que hoje realizam o serviço num curto prazo de tempo, conseguem atender a mais clientes. Então, são vários os benefícios que a modernização traz. Obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade, Joãozinho. Valeu. A gente que agradece. Valeu. É isso. Eu acho que a tendência é essa de modernização. A gente está falando aqui de um processo que evoluiu e que vem evoluindo na Junta Comercial de Alagoas, mas a tendência é que todos os órgãos trabalhem realmente integrados num sistema em que a IA passe a atuar com mais abrangência, atingindo diversos setores da administração estadual, de serviços que são oferecidos também em gestões municipais, para facilitar o acesso a serviços que são básicos e que são de direito da população, tem um curto espaço de tempo. Uma compreensão, né, Thaís? Porque, assim, a internet, o celular com boa internet, né, ali aquele equipamento tão importante na palma da sua mão, não é só para rede social. É para você interagir também com os serviços públicos de um modo geral. Todos estão fazendo esses investimentos. Que bom que a gente está dando passos importantes, né? É isso. E a gente vai dar um outro